Estamos ou não estamos em um planeta prisão? Aqui há ou não há evolução? Já se questionou isso daí também? Bem, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre espiritualidade. Bem, gente, eu tenho visto por aí muitos agentes de transformação do todo posicionados, bem posicionados, né, contribuindo na jornada de outros seres, na jornada do despertar. Eu tenho visto por aí muitas pessoas falando que onde nós estamos aqui, no planeta Terra, trata-se de um planeta prisão, que tem os dominadores que pegaram o planeta, estão ligados ali aos Anunnakis, Chupats, aí tem todo esse processo aí para quem for estudando um pouco mais a fundo, foi despertando cada vez mais, aprofundando seu despertar, vai entendendo cada vez melhor isso. E também tem uma galera que fala que não é nada disso que está acontecendo aqui, que isso tudo trata-se de prisão mental, que é mais sobre a gente sair disso, parar de achar que está aprisionado, porque se a gente ficar achando que está aprisionado, cada vez mais a gente está se aprisionando e que a gente precisa ir se libertando e tudo mais. Agora fica a questão, né? Eu me questiono bastante isso. É ou não é prisão aqui? É sobre se libertar ou não se libertar daqui? Há ou não há outros planetas? Outros universos? Há ou não há outras raças? Se aqui não é prisão, por que nós não podemos ter contatos com as outras raças? Se aqui não é prisão, por que a gente não lembra das coisas? Por que é tão difícil a gente acessar os nossos poderes? Por que é tão difícil a gente se comunicar telepaticamente? Por que é tão difícil a gente ter a nossa intuição mais desenvolvida, mais apurada? Então, assim, a gente começa a se questionar bastante essas coisas, né? Eu me questiono bastante isso. Porque depois que eu comecei essa jornada do despertar, eu já tô nessa jornada aí desde o início de 2020, muita coisa começou a fazer muito sentido pra mim, muita coisa me levou a ficar com muita raiva, muito irada, com muito ódio, com vontade de matar, mas muita coisa também, assim, eu comecei a perceber que eu tava fazendo por bobeira mesmo, né? Porque eu não entendia onde verdadeiramente habitava o meu poder, porque eu não sabia administrar bem meu tempo, minha energia, o dinheiro que eu fazia, porque eu ficava me deixando levar pela manada e ficava considerando aí que o dinheiro deveria ser meu senhor, e isso aí é completamente um equívoco, mas é o que é implantado na sociedade, porque eu ficava sendo guiada pelos valores completamente distorcidos. Então, assim, a gente começa a ganhar clareza disso tudo conforme a gente vai investindo em autoconhecimento, em reconhecer quem verdadeiramente somos, e aí a gente começa a se questionar, fazer esses questionamentos bem mais profundos. O que eu tô fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que acontece depois de morrer? Todas essas perguntas que são bem mais profundas, que a gente só começa a fazer mesmo quando a gente começa a despertar. Né? E muitas dessas perguntas, gente, a gente não consegue se responder claramente. Algumas coisas vão acontecendo aí no meio do caminho, alguns pontos a gente começa a conectar. Por exemplo, né, uma das informações que eu acessei nessas minhas buscas aí é que eu estou pleiadiana no meu corpo em criogenia, que trata-se de um corpo que, né, isso daqui é um laboratório, que trata-se de processos onde a gente vem para cá fazer trabalhos e tudo mais, só que tem os dominadores por trás do planeta que aprisionaram a gente. Tá, eu acessei essas informações aí baseadas em tratamentos que eu fiz de regressão. Aí fui acessando essas memórias. Então, assim, se eu estou num outro corpo, o meu corpo está em criogenia, o corpo de uma pleiadiana, e eu estou aqui, tá, se eu estou aqui, por que eu não lembro dos meus poderes desse outro corpo? Se eu estou aqui e não sou daqui, então eu estou numa família, não sou dessa família. Aí a gente começa nesses questionamentos aí trabalhando o desapego. Isso é muito bom pra gente, porque a gente começa a pensar, então eu não sou esse corpo. Então, por que ficar tão apegada a esse corpo? Então, eu não sou dessa família, eu estou. Então, por que ficar tão apegada a essa família? Então, eu não sou desse lugar, eu estou. Então, por que ficar tão apegada a esse lugar? Aí a gente começa a se questionar isso cada vez mais, assim como também a gente se questiona. Então, o que eu vim fazer aqui? Eu comecei nessas buscas, né? Então, o que eu vim fazer aqui? O que eu tô fazendo aqui? Há quanto tempo eu tô aqui? E tudo mais. Ok. Fui me questionando, fui buscando clareza, ativando cada vez mais. Muita coisa ficou bem mais clara para mim. Hoje eu posso me considerar, né, eu posso dizer para vocês que eu me tornei um ser muito mais desapegado de tudo, de todos, muito mais, tanto que eu trouxe, adotei o minimalismo para minha vida, assim, uma das melhores decisões que eu tomei no ano passado, me tornar de fato um ser cada vez mais minimalista, né? Então, assim,
Eu tenho trabalhado muito isso, o processo de desapego. E aí, conforme a gente vai estudando esses processos de dominação do planeta, a gente vê que apego, medo, culpa, vergonha são algumas das principais ferramentas usadas pelo processo de aprisionamento das consciências de controle aqui. Então, assim, gente, lembrando, isso pela vertente de ser um planeta prisão, tá? Aí, todos esses processos, assim, pra mim faz muito sentido, muita coisa, fui aprofundando, fui questionando, fui desenvolvendo no meu sistema muita coisa, ok. Só que aí eu comecei a ver outros agentes de transformação do todo muito fortes também, falando agora que não é prisão, que na verdade aqui é um processo onde assim, tudo que a gente vive tem a ver com acesso à realidade, que são realidades paralelas, e que é só sobre a gente mudar de estação de rádio. E quando eu falo isso com vocês, são pessoas bem fortes, gente. E aí também tem os processos de estudos que eu comecei a fazer da linha de baixar. Então, assim, a gente começa a pensar, tá, então se são estações de rádio, e se é sobre um processo de acessar uma nova realidade, e se as realidades todas estão disponíveis ao mesmo tempo, e é só sobre eu ir lá e escolher qual realidade eu quero viver, não deixa de ser sobre um poder pessoal, não deixa de ser sobre uma opção de escolha, não deixa de ser sobre eu decidir não viver mais aquilo que eu estava habituada a viver e começar a viver o novo. Ou seja, o apego nesse sentido também para mim faz muito sentido, né? A gente lá entender que é só sobre mudar, independente de ser prisão ou não, é só sobre eu mudar a estação de rádio, mas para eu mudar a estação de rádio eu vou ter que desapegar de tudo, de todo que estiver em estação de rádio diferente da anterior. Ok, aí eu fui indo por essa linha, né? Aí também tem as questões que a gente começa aí a entender, a estudar sobre os processos que falam que tudo é mental, as leis universais. É tudo assim como em cima é embaixo, que a gente que cria tudo, e que a gente que manifesta e que materializa, e que a gente precisa estar presente para isso, que se a vida não tá legal, tá uma caquinha, é a gente que precisa olhar para aquilo, se questionar e mudar o nosso padrão pra gente começar a criar coisas completamente diferentes. Ok, gente, tudo bem, tem essa linha aí também, né? A gente tá falando aqui sobre espiritualidade. Tá, mas eis a questão. Se é ou não é prisão, se tem ou não tem os controladores aqui do planeta, se estão ou não estão dominando a gente, tem como a gente saber ao certo? Tem como a gente ter isso 100% garantido? E aí, quando a gente começa a ter os nossos poderes reativados, conforme a gente vai fazendo as ativações de forma intensa e intencional, e a gente começa a acessar, a se comunicar, e como eu já fiz diversas pesquisas com diversos seres que iniciaram a jornada do despertar, tem muita gente que vira para mim e fala que acessa a nave, que se comunica diretamente com a família estelar. E aí, quando a gente começa a ter esses acessos, essas comunicações diretas, ver muita coisa, aí a gente começa a pensar, tá, vamos dizer que aqui não seja prisão, então, mas por que que não é dito de forma tão clara, tão aberta? E por que que a gente não tem esses contatos com essas outras raças? Por que que a maioria dos seres aqui agem como se só existisse essa raça aqui? Como se só existisse o planeta Terra? Como se o universo fosse tão pequeno. E aí a gente começa, né, a se questionar isso aí tudo também. Ok. Dentro desse processo, isso é um assunto muito complexo, né? Porque conforme a gente vai despertando, como eu já disse para vocês, é um processo a gente vai aprofundando cada vez mais o despertar. Não significa que porque a gente começou a entender já que a gente não é só o corpo, que existe algo após o corpo físico, que, né, existe o espírito, existe a alma, que existem processos energéticos acontecendo, que a gente não esteja despertando. A gente está despertando, só que a gente está despertando ainda muito no início da jornada. Conforme a gente vai galgando, a gente vai aprofundando, a gente começa a falar desses assuntos que eu tô falando aqui um pouquinho com vocês. A gente começa a falar da espiritualidade mais profunda no sentido de, tá, e questão de raças, quantas raças existem, como é que elas se comunicam, e esses processos de fractais, de onde que surgiu, por que isso tudo, se somos todos um, se tudo vem da fonte, é sobre voltar para a fonte, por que tem tanta gente ruim e tanta gente boa, e se eu sou uma pessoa que eu quero ser cada vez melhor, eu não deveria abraçar e tratar bem quem está fazendo mal, não é sobre dar o que eu tenho, o que eu cultivo em mim, não é sobre eu amar o outro, independente do outro está me fazendo mal, está dando na minha cara, está querendo me vampirizar, me sugar, sei lá, né? A gente começa nesses questionamentos muito
complicados, assim, esses conflitos internos, eu vivi isso durante os últimos anos, principalmente durante os últimos 2 anos, foi muito complicado para mim lidar com isso tudo, porque a gente começa a desconstruir muita coisa. Tá, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né, a forma como eu lido com a minha vida, o que eu oriento a vocês a começarem a ver se faz sentido aí para vocês também. Independente de estarmos ou não estarmos num planeta prisão, independente de estarmos ou não estarmos sendo o tempo todo alienados, programados de forma equivocada para autodestruição, para autossabotagem, que é como eu hackeei no meu sistema, que um montão de programações me levavam para autodestruição e para autossabotagem, por isso que eu tomo muito cuidado e vou desativando esses processos e vou reativando outros processos que são mais saudáveis para mim. Isso é o que eu hackeei no meu sistema, não significa que no sistema de vocês funcione assim também, como no meu, mas assim, fica, né, esse ponto aí para vocês analisarem, refletirem com calma. Independente de estarmos ou não estarmos no planeta prisão, independente de a gente estar sendo o tempo todo controlado, da gente estar sendo dos processos que a gente começa a perceber aí que tem nas indústrias farmacêutica, alimentícia, todos os processos de como é que eu posso dizer, como é que se fala? Nos fazerem mal através dos processos do que a gente se alimenta, de tentarem fazer com que a gente se desative cada vez mais, com que o nosso padrão vibratório baixe cada vez mais e a gente não consiga de fato se comunicar, a gente não consiga ter a percepção bem desenvolvida, o discernimento bem desenvolvido, a nossa intuição esteja praticamente desativada, aí a gente começa a entender de apatitas, né? Na glândula pineal, o nosso terceiro olho está desativado, então eu não consigo ver além, e tudo que a gente acha que é o que é a verdade, o que acontece aqui, a realidade, não representa nem 1% dos nossos poderes. 99% a gente não enxerga, a gente não escuta, a gente não vê, 99% do que está acontecendo por aqui de fato. Aí beleza, aí a gente começa a entender isso tudo, a gente começa a expandir, mas o negócio vai ficando meio louco. E assim, o que eu posso dizer pra vocês que eu comecei a fazer comigo, independente de estarmos ou não estarmos num planeta prisão, para mim, eu ainda, neste momento, estamos no início de 2026, que foi quando eu comecei esse projeto aqui, o meu vídeo agora, este vídeo que eu estou fazendo hoje é o meu 4º vídeo que eu estou fazendo neste canal. Hoje eu ainda acredito que estejamos sim num planeta prisão. Hoje eu acredito que sim, existem dominadores aqui, existem seres aqui que estão querendo nos vampirizar, nos manter alienados, nos manter aqui aprisionados e tudo mais, para se satisfazerem os desejos deles, né, as necessidades deles, que é se alimentar da nossa energia, como se nós fôssemos baterias. O olhar que eu tenho hoje, que este avatar aqui, Tinsia, tem hoje, é sim que estamos no planeta prisão. Significa que eu vou sempre ver isso para sempre? Claro que não, porque muitas coisas que eu considerava que faziam sentido para mim até 6 meses atrás já não faz mais tanto sentido para mim hoje. Então, isso é estar despertando, isso é a gente estar se ativando, isso é a gente estar expandindo a consciência, isso é a gente estar se questionando cada vez mais, cada vez melhor, tá? Mas assim, o que eu posso dizer para vocês que eu comecei a fazer comigo, independente de estar num planeta prisão, como eu acredito que estejamos sim, ou de não estar, e daqui a um tempo eu descobri que não é um planeta prisão, é sobre eu hackear como eu funciono. É sobre eu hackear como que eu tomo decisões. É sobre eu hackear sobre como que eu sou apegada a algumas coisas ainda e o quanto que essas coisas me prejudicam, sejam pessoas, lugares, ambientes, situações tóxicas, ou sejam também coisas que me fazem muito bem e o que eu gosto, pessoas e tudo mais, mas que eu estou apegada, mas que não faz sentido eu ir para a próxima estação que eu quero ir e essas pessoas ficarem na estação anterior, eu querer levar essas pessoas à força, ou essas pessoas me manterem aprisionada junto a elas, né, na estação que eu não quero estar mais e são pessoas que eu amo. E aí eu comecei a me questionar muito isso tudo, e o que eu posso dizer para vocês é que o trabalho que eu faço hoje, independente de qualquer coisa, independente do quanto que eu consigo enxergar as coisas aqui ou não, dentro da minha ativação do meu campo espiritual, é hackear como que eu funciono e buscar cada vez mais me ativar, buscar cada vez mais ter o meu discernimento bem desenvolvido, buscar cada vez mais estar com o meu acesso à sabedoria bem ali ativado. E é interessante, né, gente? Um pouquinho antes de eu vir aqui gravar esse vídeo, eu tenho um compromisso de gravar os primeiros 18 vídeos do canal. Eu fiz um compromisso comigo, né, de gravar os primeiros 18 vídeos do canal todos os dias, durante 18 dias.
E assim, antes de vir gravar esse vídeo, eu demorei um pouquinho pra gravar porque eu tô com bastante dor de cabeça. Agora já tá até passando, enquanto eu tô aqui falando com vocês. Eu estava com bastante dores de cabeça e eu fiquei esperando e demorei um pouco pra conseguir de fato vir aqui, ligar a câmera pra começar a falar nesse vídeo, né? Porque é bem assim, bem chatinho a gente falar alguma coisa quando a gente tá com dor em algum lugar. Só que é interessante que eu hackeei no meu sistema, é por isso que eu tô falando isso com vocês sobre a dor de cabeça, que todas as vezes quando eu, neste avatar, estou passando por algum tipo de atualização, eu sinto dores, uma dor forte aqui, nas têmporas. E esta dor, eu sinto ela, não é todos os dias, não é o tempo todo, mas eu sinto essa dor e eu já hackeei no meu sistema que é a dor de atualização. Então, assim, quando eu estou passando por um processo de receber acessos a novos poderes meus, né? Algum acesso está sendo ativado no meu sistema, eu passo por um processo de sobrecarga no meu sistema, eu durmo, eu apago, ou eu durmo muito mais à noite, eu acabo dormindo um pouquinho mais do que eu tô acostumada, ou eu durmo de dia, tenho vontade de dormir, assim, eu começo a ficar muito sonolenta e apago, que tem a ver com sobrecarga. E também eu costumo, como eu hackeei esse tipo de sintoma, né, de processo, sentir dor aqui nesse lugar, como eu falei com vocês. Então, quando eu tô sentindo esse tipo de dor, eu não tomo mais remédio há bastante tempo, é muito raro hoje eu tomar remédio, né? Quando eu tô sentindo esse tipo de dor, eu já sei que eu estou recebendo alguma atualização e eu tô passando, né, eu estou recebendo novos acessos, ou seja, a minha comunicação direta a essa sabedoria que opera por trás de tudo está aumentando. Aí, ok. Quando eu passo por esses processos de atualizações, no dia seguinte, amanhã, eu já acordo vendo as coisas de forma muito diferente. Então, todas as vezes quando eu passo por esse tipo de atualização, seja dormindo muito, hoje eu também já dormi bastante, seja ficando com dor de cabeça, eu já sei que no dia seguinte, a partir do dia seguinte, eu já acordo vendo as coisas de forma diferente, conectando pontos com mais facilidade, com mais naturalidade. Então, assim, isso foi um ponto que eu, Tínsia, hackeei no meu sistema, como que funciona. Significa que isso funciona em todos os sistemas? Claro que não. Existem outros sistemas que vão funcionar de uma forma bem diferente. Alguns vão funcionar de forma similar. Então, o que eu posso dizer para vocês sobre essa questão de espiritualidade, independente de estar ou não estar no planeta prisão, que é muito mais sobre atualização. Tá? É muito mais sobre a gente perceber que a gente tem poder sim para poder escolher, que se, independente de estar ou não estar, independente de se libertar ou não libertar daqui, né? Ou seja, estar aprisionada ou não estar, se eu vou me libertar daqui ou não, é sobre a minha escolha, é sobre o meu poder, a minha decisão. Eu que preciso decidir todos os dias me manter ativado. Eu que preciso me manter todos os dias vibrando cada vez mais em frequências elevadas. Porque na hora da separação do joio e do trigo, que o planeta já está vibrando cada vez mais em quinta dimensão, na hora da separação do joio e do trigo, a separação é frequencial. Então, assim, não é, porque eu acho que eu tô fazendo bem, porque isso, porque eu já comecei a despertar tudo mais, que eu vou ser trigo e todo o resto vai ser joio. Não, vai ter muita gente que nem fala desses assuntos que eu comecei a falar aqui com vocês no vídeo, mas que já vibra muito alto. Vibra em alegria, vibra em gratidão, vibra em amor. E é sobre frequência, gente. Separação joio do trigo é frequencial, tá? Então, fica esse ponto aí para vocês, né, esse reforço. Comecem a investir independente estamos falando sobre espiritualidade sim, mas comecem a investir mais sobre o quanto que vocês conseguem se comunicar diretamente. O quanto que vocês conseguem desligar o Wi-Fi daqui terreno, 100%, desligar tudo, televisão, desligar celular, qualquer tipo de comunicação, para vocês conseguirem de fato se comunicar diretamente com o Wi-Fi universal. O quanto que vocês já conseguem fazer isso na semana? De quanto tempo vocês se percebem fazendo isso? Porque assim, independente de qualquer coisa, a atualização, ela vem baseada na nossa intenção. Se eu tenho uma intenção muito clara e eu estou muito decidida, muito determinada a abrir cada vez mais o meu acesso, a minha comunicação, se eu quero ver, se eu quero interagir, se eu quero ir lá visitar naves, se eu quero, não interessa o que eu queira fazer, se eu quero só simplesmente sair daqui e voltar para minha casa, para minha verdadeira casa, caso eu ache, realmente eu considero que eu tenho uma outra casa que não seja essa aqui, tá, como que eu vou fazer isso? Vibrando de forma mais elevada. Qual é o caminho para fazer isso? No primeiro momento, o que eu oriento vocês a fazerem é hackear cada vez mais e melhor como que o sistema de vocês funciona. Em que momento vocês estão mais realmente se sentindo bem
Em que momento vocês estão se sentindo sugados, muito densos, baixos? Tá, mas em que momento vocês estão se sentindo bem, seja ali trocando carinho com alguém que vocês amem e tudo mais, mas que vocês já conseguem ganhar clareza que aquelas pessoas daquele ambiente que vocês até gostam são pessoas que não vão poder te acompanhar para outras fases que você quer ir, para outras estações de rádio que você queira ir. Então, assim, isso é estar hackeando o sistema. Isso é estar se questionando o tempo todo. O que é tóxico para mim? O que me suga? O que me soma? Tá, o que eu quero de fato acessar? Qual nova realidade eu quero viver? Quem eu quero dar conta de ser em 5 anos? Quem eu quero estar dando conta de ser em 2034, quando este ciclo que está iniciando agora, em 2026, estiver encerrando, que é o ciclo de 9 anos? Quem eu quero estar lá, né, dando conta de ser, fazendo, como eu quero estar me comportando, como eu quero estar trabalhando, que tipo de valor eu quero estar gerando? Então, assim, gente, todos esses questionamentos a gente vai fazendo, hackeando o nosso sistema, né? E aí a gente vai ganhando cada vez mais clareza, conforme a gente vai tendo, encontrando essas respostas. E, gente, só reforçando, todas essas respostas já habitam dentro da gente. Todo esse processo, a gente já sabe o que é melhor pra gente, a gente já sabe o que não nos faz bem. A gente precisa administrar cada vez melhor essa busca incessante por respostas fora. Cuidado! Tenham cuidado. Tô dizendo que não é legal a gente estar aqui no YouTube. Eu adoro vir aqui captar algumas frequências de alguns outros agentes de transformação do todo. Eu não tô dizendo que é para vocês ficarem 100% fechados de tudo e de todos. Mas o que eu tô dizendo que é importante, assim como eu faço no meu sistema também, é a gente administrar bem as nossas conexões e trocas. É a gente administrar bem e escolher muito bem os seres que faz sentido a gente estar captando alguma coisa ou não. E sempre a gente entender que é sobre captar o que faz sentido daquele agente de transformação do todo, converter dentro de mim, processar e depois ir para a prática, canalizar, ir para ação, seja através de leituras, seja através de cursos, seja através de vídeos como este que eu tô fazendo aqui com vocês no canal, seja através de mentoria, de treinamento, não interessa qual linha a gente escolha para estar conectando e trocando com aquele agente de transformação do todo. Agora, o que é importante a gente estar sempre presente, a gente estar sempre fazendo é perceber o tempo para estar naquele ambiente, o tempo para estar com aquele parceiro e depois encerrar o ciclo, tá? Sempre sobre abrir e fechar ciclos no tempo perfeito. Por quê? Porque por trás tem tanta coisa, gente, para chegar no nosso campo ainda, mas o universo não dá conta de trazer coisas pra gente se a gente tiver com os espaços ocupados. Então estejam mais presentes para isso, reflitam mais sobre isso, independente de estarmos ou não aprisionados aqui, é sobre nós nos mantermos cada vez mais ativados. Aí sim a gente vai ascensionando e cada vez mais a gente vai vibrando aí de forma leve, natural, positiva, próspera, abundante, como a gente merece viver, tá? E se você ainda não tá inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa a sua curtida e qualquer coisa deixa um comentário aqui. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho, deixa um comentário que vai ser um prazer imenso conectar e trocar um pouquinho com você. Até o próximo vídeo.